passando aqui para gravar mais um episódio do podcast Modo Cristão. E hoje eu quero falar sobre uma mulher incrível, Maria, mãe de Jesus. E o tema dessa mensagem de hoje é a abnegação do chamado. Por que esse tema? Porque a abnegação do chamado. A abnegação é você renunciar aos seus próprios interesses em prol de algo. Nós encontramos na vida de Maria, mãe de Jesus, uma abnegação em prol de um propósito na vida dela, de um chamado. E qual é o chamado? Chamado é ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Todos nós conhecemos essa história, encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2. Ali fala sobre Maria, fala sobre José, fala sobre o nascimento de Jesus. Mas nós queremos priorizar hoje em Maria, essa mulher que era uma jovem, porque ela deveria ter na época uns 16, 17 anos, uma menina que Deus olhou para ela e viu uma graça muito grande, viu um coração temente a ele e escolheu para que ela fosse a mãe do Salvador. A Bíblia fala assim que o Senhor achou graça em Maria, que o Senhor viu Maria uma mulher que seria capaz de trazer ao mundo o filho dele. E Maria, ela foi revestida do poder do Espírito Santo de Deus e ela gerou Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi gerado de uma forma sobrenatural. Nós não encontramos nenhum ato carnal no nascimento de Jesus. Tudo foi feito por obra do Espírito Santo. Foi um milagre, né? Quando nós ouvimos a história de Jesus, compreendemos a história do nascimento de Jesus, quem era Maria, uma moça simples, jovem, pobre, humilde, nós vemos que é somente o sobrenatural do Senhor. Mas o que eu quero falar de Maria é na responsabilidade que ela teve de exercer esse chamado. Maria, quando o anjo chegou até ela e falou que ela geraria o Salvador, Filho de Deus, ela simplesmente falou assim: Eis aqui a tua serva, faça em mim conforme tua vontade. E eu acredito que isso é uma palavra que todos nós cristãos devemos responder ao Senhor diante do chamado na nossa vida. Porque todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Como Maria, que gerou o Filho de Deus, o Senhor ele quer gerar em nós também sonhos, quer gerar propósito, quer gerar chamado. E nós precisamos responder com seriedade e responsabilidade o chamado do Senhor. Nos colocarmos realmente à disposição de Deus, à disposição do Pai. Falar como Maria falou: Eis-me aqui a tua serva. Faça em mim conforme o teu querer, faça em mim conforme a tua vontade. Mas hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas elas não estão priorizando o chamado de Deus na sua vida, não estão priorizando as coisas de Deus, as coisas dos altos céus, aquelas coisas que vão trazer bênçãos para a vida eterna. Deus, ele está procurando homens e mulheres nesse tempo que possam ser como Maria, aonde, como ele gerou em Maria, o seu projeto, o seu propósito de trazer o Salvador, gerar em nossos corações sonhos para que o nome dele seja glorificado, gerar em nossos corações projetos para que o nome dele seja glorificado, e mais do que tudo, para que através disso, vidas e mais vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. Quando nós olhamos a história de Maria, né? Maria é uma mulher simples, Maria é uma mulher humilde, Maria era uma mulher que tudo que o Senhor falava com ela, ela guardava no seu coração. E nós devemos ser como Maria também, principalmente quando nós levantamos a mão para o Senhor e falamos: Eis-me aqui. E falamos: Eis-me aqui. Nós devemos ter essa simplicidade no nosso coração, essa humildade no nosso coração, de saber que tudo é de Deus, que tudo é para Deus, que tudo é para o Senhor, porque essa humildade, ela representa dependência do Senhor. E Maria, nós vemos que ela era dependente de Deus. Maria, ela aceitou o chamado sem questionar. Maria não ficou fazendo perguntas para o Senhor como ia ser, como ia acontecer. Ela simplesmente dependeu do Senhor em tudo. Ela simplesmente foi e deixou que o Senhor a usasse para um propósito. Hoje parece que é tão difícil nós nos colocarmos à disposição do Senhor, sermos assim abnegados, né? Deixarmos o nosso interesse de lado, os nossos sonhos de lado, nossos projetos de lado, para exercer o chamado de Deus na nossa vida.
É claro que o Senhor, ele usa circunstâncias, Deus ele usa o nosso a nossa profissão, ele usa o lugar aonde nós estamos inseridos para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja engrandecido. Mas nós temos que entender que o chamado, independente de onde nós estamos inseridos ou o que nós estamos fazendo, é glorificar o nome dele. É ter essa prioridade no nosso coração, essa motivação no nosso coração. Tudo que eu for fazer é para glorificar o nome de Deus, é para engrandecer o nome do Senhor. Maria não teve medo. E o medo hoje, ele tem paralisado também muitas pessoas de exercerem o chamado de Deus. Maria, uma jovem menina, ela não teve medo, ela colocou-se à disposição. E o Senhor quer que nós também nos coloquemos à disposição, que não tenhamos medo, mas que sejamos ousados, sejamos corajosos, porque a Bíblia fala, né, que o Senhor, ele não nos deu espírito de temor, mas ele nos deu espírito de ousadia, de coragem e de temor do Senhor. Mas o espírito do medo, ele tem paralisado muitas pessoas hoje. Paralisa, as pessoas estão com medo. Mas nós temos que entender que quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita, ele nos habilita, ele desenvolve em nós os dons espirituais, ele desenvolve em nós os nossos talentos, ele usa a nossa profissão, ele usa a nossa família para que nós possamos exercer o chamado que ele tem para nós. Sabe? Quando a gente vê essa jovem, uma jovem judia, uma menina, sabe, quando a gente olha para a vida de Maria, Maria foi a mãe do Salvador. Olha que peso, olha que responsabilidade, olha o papel dela. Maria é vista até hoje como uma mulher cheia de graça, como uma mulher que agradou a Deus em tudo. Como uma mulher que, sabe, se colocou realmente à disposição do Pai. Maria, ela sacrificou os seus desejos pessoais, porque veja bem, ela era noiva de José. Com certeza, ela e José, eles tinham os planos deles, eles tinham os sonhos deles, e de repente vem sobre a vida dela um chamado especial. Porque, na verdade, e isso na vida de Maria foi um chamado especial. E ela teve que deixar os sonhos dela de lado, os projetos pessoais dela de lado. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes nós precisamos fazer isso também, deixar os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais de lado, para que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Quantas pessoas têm um chamado específico? Sabe, o Senhor tem uma obra grande na sua vida, Deus tem algo grande na sua vida, mas as pessoas não estão entendendo, não estão abrindo o seu coração, não estão abrindo o seu entendimento para o projeto específico de Deus na sua vida. Precisamos melhorar a cada dia. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender aquilo que o Senhor quer da minha vida e da sua vida. Maria, sabe, Maria é uma mulher, assim, maravilhosa. Maria é uma mulher que ela não está para ser adorada, ela está para ser respeitada e honrada como a mãe do Salvador. Mas ela é uma mulher que traz grandes exemplos para nós, para mim e para você. E mesmo depois que Jesus nasceu, ela passou por várias dificuldades, ela e José, por várias dificuldades, mas nós não vemos na história dela ela recuando, nós não vemos ela reclamando. Não, nós vemos essa mulher avançando, avançando principalmente no cuidado com o seu filho Jesus, porque ela era mãe, ela se preocupava. E quando a Bíblia fala que ela guardava tudo no seu coração, porque ela sabia que aquele ali era um jovem especial, ele era o filho de Deus, e Deus tinha um propósito na vida dele, mesmo que ela não entendesse qual era o real propósito de Jesus, ela sabia que tinha algo de diferente na vida daquele rapaz. Ela sabia que Deus trouxe ele para o mundo, para andar no meio de nós com um propósito muito grande. E nós vemos que essa mulher, ela foi até o fim. Maria, ela foi aos pés da cruz. Maria chorou ao ver o seu filho crucificado, mas ela não esmureceu. Maria, ela estava com os seus discípulos esperando o mover do Espírito Santo no cenáculo. Ela estava ali
sabe? Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ela foi para aquele cenáculo, ela foi para aquela casa e ficou com os discípulos ali, esperando o revestimento de poder. Então, então Maria era uma mulher que também precisava da ação e do poder do Espírito Santo na vida dela. Ela precisava. E nós precisamos desse poder do Espírito Santo na nossa vida, se nós quisermos cumprir o nosso chamado específico dado por Deus. Não há como você cumprir o seu chamado se você não estiver revestida do Espírito Santo de Deus, revestida do poder de Deus, da capacidade de Deus, da habilitação de Deus, porque Ele nos habilita, Ele nos capacita. Mas nós, antes de tudo, precisamos fazer como Maria, levantar a nossa mão e falar assim: Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, e não ter medo. Não ter medo das circunstâncias, das adversidades, das perseguições. Vocês acham que Maria não sofreu perseguição, não? Maria sofreu perseguição, sim. Como os apóstolos sofreram perseguição, ela também sofreu porque ela era mãe de Salvador. Aquele homem que estava naquela cruz era o filho dela. Ela também sofreu, mas ela não temeu. Maria, ela correu o risco de ser apedrejada, porque Maria, ela não teve nenhum tipo de relacionamento com José. Não teve. Porque porque o gerar o filho de Deus foi algo sobrenatural. Então Maria não teve contato com homem nenhum e Maria aparece grávida. Na visão das pessoas, ela tinha traído José, mas Deus, quando ele começa algo na nossa vida, ele completa. O que que ele fez com José? Ele deu um sonho a José, falando para José: esse menino que Maria espera é filho de Deus. Então José foi avisado em sonhos. José teve uma revelação em sonhos que aquele menino era de Deus. E José cumpriu o seu papel também como homem e assumiu ser o pai adotivo de Jesus. Então Maria, ela correu grandes riscos para gerar o Salvador. E muitas vezes nós também vamos correr riscos para gerar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. E esses riscos pode ser perseguição, pode ser calúnia, pode ser difamação, sabe? Pode ser qualquer coisa, que sabe, que nos deixe desanimados, que nos deixe tristes, que nos deixam aflitos. Nós vamos sofrer perseguições para exercer o chamado de Deus. Nós vamos sofrer tribulações por exercer o chamado de Deus. Nós vamos sofrer sim por querer que os projetos de Deus, que os sonhos de Deus sejam gerados na nossa vida. Mas nós vamos sofrer sim. Mas nós não podemos recuar. Nós precisamos avançar, avançar sem medo, sabendo que o Senhor nos capacita, sabendo que o Senhor está conosco, que a Bíblia fala que Ele está conosco diariamente, é o teu Espírito dentro de nós. Até o final dos tempos, pelos séculos dos séculos, o teu Espírito ele está dentro de nós, nos ajudando, nos orientando, nos liderando, sabe? A verdade é que nós, hoje, nós estamos perdendo dentro de nós essa essência, sabe, do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo, da verdadeira vontade do Senhor, que é trazer o reino de seu quer trazer o reino do céu para a terra, quer ganhar vidas para Jesus. As pessoas hoje estão muito preocupadas em ganhar coisas, bens materiais, status, poder, fama. Nós vivemos esse tempo assim hoje. Sempre existiu. Sempre existiu na época de Jesus, na época do nascimento da igreja, sempre existiu pessoas que só querem saber de títulos, que só querem saber de posição, que só querem saber de poder. Hoje, nós vemos mais, porque o tempo que nós vivemos hoje, a tecnologia, a modernidade, tudo age de uma forma em que a gente pode ver mais as coisas acontecerem. Mas sempre teve. Mas hoje a gente vê, conhece mais pessoas assim, uma hora ou outra a gente acaba vendo pessoas assim, seja na nossa igreja, seja nas redes sociais, pessoas que estão interessadas em poder, pessoas que estão interessadas em status, isso dentro da própria igreja. E, na verdade, isso é uma vergonha para nós. Quando nós encontramos uma igreja onde tem cristãos que estão preocupados com poder, estão preocupados com fama, estão preocupados com status, estão preocupados com título, isso é uma vergonha para o cristão. Isso é uma vergonha para o evangelho, porque a essência do evangelho é Jesus. A essência do evangelho é fazer o nome de Jesus ser glorificado. Essa é a essência do evangelho, é ganhar almas para o Senhor, trazer o reino de Deus para a terra.
Nós não podemos inverter os nossos valores. Qual é o meu valor? Qual é o seu valor? Qual o meu chamado? O Senhor me chamou para fazer o quê? Qual o objetivo de Deus na minha vida? Qual o propósito de Deus na minha vida? Aonde o Senhor quer me levar? Aonde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes nós não fazemos essa pergunta para o Pai, nós temos medo. Temos medo porque nós não queremos, muitas vezes, ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Porque é muito mais fácil você ouvir aquilo que você quer. E Deus, quando a gente se coloca à disposição dele, ele pede de nós renúncia, abnegação, né? Renunciar aos nossos interesses, renunciar à nossa comodidade, renunciar à nossa zona de conforto, renunciar ao status, renunciar à fama, renunciar ao poder. Porque Jesus, quando ele andou no meio de nós, nada disso importava para ele, nada disso. Jesus foi um homem simples, Jesus foi um homem humilde, Jesus ele dormia no chão, Jesus onde ele não tinha onde comer, ele não tinha onde encostar a cabeça. A cidade de Cafarnaum era o centro missionário de Jesus, mas ele ficava na casa de outras pessoas, ele não tinha casa própria. Jesus era um missionário, Jesus era um missionário itinerante. Porque ele ficava andando de cidade em cidade, então ele não tinha casa própria. Porque o importante para Jesus não é ter as coisas. O importante para Jesus era salvar as pessoas. O importante para ele era cumprir o chamado. Como a mãe dele um dia cumpriu o chamado. Como Maria gerou os projetos de Deus. Essa era a motivação de Jesus. E Jesus quer nos ensinar a ter esse objetivo, a ter esse foco, a ter essa motivação, que as pessoas têm um desejo ardente no coração de levar a palavra de Deus aos perdidos, de alcançar vidas. E hoje está faltando isso no meio de nós. Muitas vezes nós ficamos presos dentro de quatro paredes e achamos que servir a Deus é só ali dentro de quatro paredes. Achamos que cumprir o propósito é só ali dentro de quatro paredes. Mas não, cumprir o chamado de Deus é muito mais do que quatro paredes. Vai além das paredes. É o mundo. O mundo está esperando homens e mulheres dedicados ao Senhor. O mundo está esperando homens e mulheres que deixem o Senhor gerar nos seus corações os planos dele e os propósitos dele. O Senhor, sabe, quer nos levantar como uma nação poderosa. A nação de Israel era uma nação poderosa. O Senhor, ele iniciou a nação de Israel ali com Abraão. Foi ali que ele iniciou a nação de Israel. E ela começou pequenininha e foi crescendo, crescendo, crescendo. E dentro da nação de Israel veio o Salvador Jesus Cristo. O propósito da nação de Israel era ser um instrumento para que o Salvador nascesse ali. Então Deus, ele tem um propósito na nossa vida também. Ele quer que através da nossa vida, sabe, nasçam. Ele quer que através da nossa vida projetos nascem. Projetos sejam colocados diante das pessoas, chamados. E o Senhor quer nos usar com poder, quer nos usar com graça, quer nos usar com glória, quer nos usar de uma forma sobrenatural, mas estamos muitas vezes presos às coisas terrenas, coisas que não são de valor nenhum, distrações, entretenimento. Perdemos muito tempo com coisas triviais. E estamos esquecendo do verdadeiro motivo pelo qual o Senhor nos chamou. Não entendemos o chamado na nossa vida. Estamos dispersos. A igreja está dispersa. A igreja, ela precisa ser ardente. A igreja precisa arder como fogo. Nós vemos hoje igrejas mornas, pessoas que não cometem heresia, pessoas que não causam escândalo na sua vida, vivem uma vida tranquila ali, mas elas não têm o fogo do Espírito Santo ardendo dentro delas. Estão estagnadas, são crentes medíocres. Estagnaram ali e não avançam, não crescem. Como é que Jesus vai gerar um projeto na sua vida? Como Jesus vai operar na sua vida se você estacionou, se você parou no meio do caminho? Quantas pessoas parando, desistindo, desanimando?
Que sejamos mais como Maria. Maria cumpriu o propósito de Deus. Maria deixou Jesus ser gerada dentro dela. O Espírito Santo gerou ali uma vida dentro dela. E o Espírito Santo quer gerar sonhos em nós para que vidas sejam alcançadas. Mas muitas vezes, o nosso coração endurecido, muitas vezes as mazelas da nossa alma, muitas vezes a falta de discernimento, a falta de entendimento, muitas vezes a apatia, a frieza tem nos impedido de agir conforme a vontade de Deus, de agir de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Que sejamos mais como Maria, possamos deixar Jesus gerar dentro de nós os seus planos, gerar os seus projetos, gerar os seus sonhos, porque os sonhos de Deus para nós são bons, os planos de Deus para nós são bons, mas até quando nós vamos ficar presos às coisas terrenas, às coisas materiais, a essa vida medíocre, uma vida que não tem experiência com Jesus, que não sente o poder de Jesus, pessoas que não oram, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não buscam a Deus, tornam-se apáticas, tornam-se desobedientes, tornam-se insubmissas, porque para nós gerarmos os sonhos de Deus na nossa vida, nós temos que obedecer. Para gerarmos os sonhos de Deus na nossa vida, temos que ser submissos à sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Estou pronto para ser submisso à vontade de Deus? É difícil, não é fácil não, você ser submisso à vontade de Deus. Mas se você tem no seu coração um desejo de viver para o Senhor, para fazer as coisas para Deus, você tem que ser submisso. E aprender a ouvir a vontade de Deus para sua vida e cumprir esse propósito, cumprir esse chamado e passar por tribulações. Porque a vida de Jesus, ela não foi fácil. A vida dos apóstolos não foi fácil. Eles sofreram perseguições, calúnias, difamações, foram mortos à espada, foram mortos crucificados. Os discípulos de Jesus pagaram um alto preço para que o evangelho chegasse até nós hoje. O Senhor pagou um alto preço para que o evangelho chegasse até nós hoje. E vivemos hoje como se Jesus não existisse. Vivemos hoje como se o Espírito Santo de Deus não estivesse dentro de nós. Vivemos hoje como se Jesus não fosse voltar. O grande mal das pessoas hoje vivem como se Jesus não existisse. Vivem como se Jesus não fosse voltar. Vive de uma forma tranquila demais, apática demais, fria demais, cristãos frios, apáticos, que não têm fervor espiritual, que não vivem uma vida em abundância. Porque viver uma vida em abundância não é ter dinheiro não, tá, as pessoas confundem. Acha assim: "Ah, Jesus vai me dar uma vida em abundância". Não, vida em abundância não é dinheiro. Vida em abundância é saber o chamado de Deus para sua vida. É viver bem de acordo com aquilo que você tem. Isso é vida em a isso é vida em abundância. É ser feliz no Senhor, é ser alegre no Senhor. Que a Bíblia fala que a alegria do cristão vem do Senhor. Então, vida em abundância é ser alegre com o Senhor. É viver uma alegria com o Senhor que só Ele pode dar, igual a paz, né? A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Quando nós somos submissos à vontade de Deus, quando nós somos obedientes, há uma paz dentro dos nossos corações. As pessoas hoje elas vivem sem paz. Pessoas dentro da igreja, pessoas que professam que Jesus Cristo é o seu Salvador, não têm paz nos seus corações. Vivem vidas duvidosas, têm dúvida, têm medo com tudo, sabe? Inconstantes. O cristão tem que ser constante. O cristão tem que começar e seguir em frente. Pode parar um pouquinho, às vezes a gente para, às vezes é necessário, mas você para um pouquinho, respira, levanta a cabeça e continua a caminhada, independente das adversidades, independente. Maria, ela não ficou olhando as adversidades que viriam sobre a vida dela não, e nem José, o pai adotivo de Jesus, o pai terreno de Jesus, e nem José.
Maria não ficou olhando as circunstâncias não. Sabe o que eu mais admiro em Maria? O que eu mais admiro é que ela era uma menina, era uma garota, era uma adolescente. Porque naquela época de Jesus as mulheres casavam cedo, mulheres com 14, meninas com 14, 15 anos já estavam casando, 16 anos já estavam casando. Então Maria era uma menina, mas Maria ela entendeu o chamado de Deus, ela entendeu o propósito de Deus. E hoje as pessoas elas são meninos, mas não são meninos por causa da idade não, são meninos porque são fracos na fé, são imaturos. Porque maturidade não tem a ver com idade não. Maturidade tem a ver com o entendimento do Senhor, do projeto de Deus, da salvação em Jesus Cristo. E hoje nós encontramos muitos meninos na fé, que possamos ser meninos como Maria, uma menina que entendeu o chamado de Deus. Ser um menino assim é bom, ser uma menina assim é muito bom, mas hoje nós encontramos muitos meninos, encontramos muitas crianças tolas, perdidas, sem eira nem beira, sem direção. E Jesus quer nos direcionar. O Espírito Santo está aqui para nos direcionar. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar. Olha só, essa atitude de Maria foi um grande ato de obediência, um grande ato, tremendo demais, maravilhoso demais, um exemplo para nós hoje. Porque isso foi um grande ato de obediência, ser a mãe de Salvador. E às vezes Jesus tem pedido pequenas coisas para nós e nós não obedecemos. Nós murmuramos, nós reclamamos, não queremos obedecer, porque se a gente obedecer, vai de encontro com a nossa vontade, porque a nossa vontade tem que prevalecer, não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, santa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes a gente não quer essa vontade para a nossa vida, porque vai exigir de nós renúncia, sim, vai exigir de nós abnegação, vai exigir de nós que nós sejamos cumpridores da palavra de Deus, que nós sejamos obedientes à palavra, porque a palavra confronta. E muitas vezes nós não queremos viver de acordo com a palavra, porque ela nos confronta. E ser confrontado dói. Mas se nós quisermos crescer espiritualmente, se nós quisermos avançar de nível, se nós quisermos que os sonhos de Deus, os projetos de Deus sejam gerados na nossa vida, vai doer, vai doer. Vocês acham que para os apóstolos foi fácil? Vocês acham que quando começou o início da igreja ali foi fácil para aqueles homens e mulheres ali? Vocês acham que foi fácil? Nós queremos as coisas hoje com muita facilidade. Nós não queremos nos esforçar para cumprir o propósito de Deus, porque há uma responsabilidade da nossa parte. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. O Senhor ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também, que é obedecer, que é sacrificar. Sacrifício de louvor. Esse sacrifício aqui não é um sacrifício que vai trazer peso na sua vida, mas é um sacrifício de louvor, que você entende que você está se esforçando para, para oferecer o melhor para Deus, para fazer as coisas para o Senhor com excelência. Tudo que formos fazer para o Senhor tem que ser com excelência, não pode ser de qualquer jeito. Deus exige de nós essa excelência. A excelência faz tudo ficar bonito, faz tudo ficar prazeroso. A excelência é um bálsamo em nossos olhos, é alegria em nossos corações, porque você sabe que você está fazendo aquilo ali para o Senhor. Com excelência, eu vou dar o meu melhor para Jesus. Não é dar o seu melhor para ter coisas, não. Não é dar o seu melhor para alcançar bênçãos do Senhor, não. É dar o seu melhor porque você quer agradar a Jesus. Porque você sabe que isso é importante para ele. É importante para o Pai.
Nós devemos nos preocupar com isso. O que é importante para Jesus? O que é importante para o Senhor? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer de importante para o Pai? E as respostas estão dentro dos nossos corações, mas muitas vezes nós não queremos ouvir, porque nos confronta, porque vai nos tirar da zona de conforto, porque vai nos fazer abdicar dos nossos desejos e sonhos. E vou falar mais: quando nós colocamos os interesses do Pai em primeiro lugar, Ele acrescenta os nossos sonhos também depois. Ele realiza os nossos desejos também. E tudo flui naturalmente. Não tem pressão, tem esforço, esforço diário, mas aquele esforço natural, porque você quer algo, você quer fazer com excelência, você quer dedicar, mas não é peso para a sua vida. E a sua motivação vai ser correta, que é engrandecer o nome de Deus. A sua motivação, ela não pode ser para querer ter as coisas do Senhor, para querer ser reconhecido pelo homem, para receber títulos, para receber cargos. Isso não tem valor nenhum para o Senhor, não tem valor nenhum para Jesus. O que tem valor para Jesus é um coração quebrantado e contrito, é um coração obediente, é um coração que fala verdadeiramente: "Eis-me aqui, Senhor". Isso tem valor para Jesus. Vocês estão vendo a inversão de valores que chegou dentro das igrejas? A Bíblia fala assim, né, nós devemos ter cuidado para que o mundo não entre dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão preocupadas com roupa, estão preocupadas se o homem, varão, está de terno e gravata, se não tiver de terno e gravata é pecado. Às vezes está preocupado com o comprimento da saia da irmã, está preocupado com a cor do cabelo da irmã, está preocupado se a irmã com o esmalte da irmã, está preocupado com tantas outras coisas, mas não está preocupado com o que realmente importa para não está preocupado em repreender da sua vida a soberba. Porque isso entra dentro das igrejas. Estão preocupados com coisas externas. É claro que é ordem e decência. Povo de Deus, homem e mulher, tem que andar decentemente diante do Senhor. Mas estamos preocupados com coisas exteriores. Mas aquelas coisas que estão guardadas no nosso coração, elas estão invadindo a igreja e causando divisões, causando contendas, causando escândalo, que é soberbo, o orgulho, a inveja, a prepotência. A difamação, a calúnia, divisão. Então isso é deixar o mundo entrar dentro da igreja. É quando a gente deixa essas coisas tomarem conta das nossas vidas ali, tomarem conta do nosso chamado, tomarem conta do nosso ministério, o orgulho, né. Isso é deixar as coisas do mundo invadir a igreja. Não é só roupas, não é só a luz, não é só a parede preta ou a parede branca. Então tem muitas coisas que estão invadindo a igreja e nós não estamos nos apercebendo. E são coisas que saem do nosso coração daqui. Luta por poder, luta por cargo, luta por títulos. Quanta bobagem, quanta bobagem. Deus, ele não está preocupado com essas coisas. Ele quer que nós sejamos simples como Maria. Ele quer que nós sejamos humildes como Maria. O Senhor quer olhar para nós e achar graça em nós, porque ele achou graça em Maria. Ele achou virtude em Maria. Ele viu em Maria um bom coração. Ele viu em Maria um coração temente a ele. E ele quer olhar para nós e ver isso também. Ele quer olhar para nós e ver graça em nós. Quer ver em nós corações dispostos a obedecer, sem medo, corações constantes na presença dele, corações transformados, regenerados, santificados pelo poder do teu espírito. É isso que ele procura em nós. São essas coisas que ele quer ver em nós, preocupados com tantas coisas que só trazem dor, tristeza.
medo, divisão, tantas coisas, sendo que o que o Senhor quer de nós é que nós, como Maria, possamos gerar os sonhos dele de acordo com a sua vontade. Porque o Senhor, ele tem sonhos para mim e para você. O Senhor tem projetos para mim e para você. E eu quero falar também para aquelas pessoas que estão com os projetos engavetados. Tira o seu projeto da gaveta. Você sabe o chamado de Deus, você sabe o propósito de Deus, mas por circunstâncias da vida, você desistiu, você parou, você desanimou pela fala de um homem, você desanimou, você parou no meio do caminho. Tira os seus projetos da gaveta, porque Deus já te deu. O Senhor está querendo dar sonhos, projetos, está querendo gerar dentro das pessoas ainda, mas tem pessoas que Deus já gerou dentro delas os projetos, Ele já gerou os sonhos dentro delas, mas elas estão estagnadas, porque um dia ouvir a voz do inimigo falando aos seus corações. Porque um dia a perseguição foi muita, a calúnia foi muita, a difamação foi muita. Mas eu quero te dizer: tira o seu projeto da gaveta, ore ao Senhor e vá em frente. Ele já te deu. Ele só quer que você conclua. Ele quer que você avance. Ele quer que você aumente de nível. Precisamos avançar de nível. Precisamos crescer espiritualmente na presença do Senhor, em obras, em amor, em caridade, em generosidade. Maria não teve medo. Maria foi, cumpriu o propósito, cumpriu o chamado. Hoje é considerada uma das mulheres mais importantes que existe no mundo, a mãe do Salvador. Para o cristianismo, né, para os cristãos, a mãe do Salvador. Uma mulher que não buscou os seus interesses. Uma mulher que não buscou os seus sonhos, uma menina que não buscou os seus sonhos, mas buscou realizar os sonhos de Deus. Que nós possamos buscar realizar os sonhos de Deus na nossa vida. Se você não sabe qual é o sonho de Deus para sua vida, busque oração. Pergunte ao Senhor: Senhor, quais são os seus sonhos para a minha vida? Quais são os seus projetos para a minha vida? O que o Senhor quer gerar através de mim? E você que já tem eles guardado na gaveta, tira para fora e coloque em prática aquilo que o Senhor já te deu. Seja valente, seja corajoso, não temas, porque Deus é contigo. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.